As semanas se passaram até que, obedecendo às ordens de Marcus, aproveitando-se dos momentos em que Licínio não estava no ambiente em virtude de suas idas até a casa de Décio, Serapis deixou o palácio e se dirigiu para a pequena vivenda onde o amante a esperava. Não teria muito tempo, mas Marcus estava agitado e eufórico. Iria comunicar-lhe seu plano, enquanto Serapis imaginava que, naquele momento, Marcus lhe revelaria seu desejo de afastar Drusila para colocá-la em seu lugar. Desse modo, foi com muita decepção para seu espírito que escutou Marcus revelar-lhe o plano de demiti-la do palácio, para mantê-la isolada do mundo naquela casinha modesta se comparada aos suntuosos aposentos palacianos. Ali ficaria como a mulher oculta das vistas de todos, quando seu sonho era aparentar-se poderosa e dona de tudo. Na sua vaidade e orgulho de mulher estava esperando ser entronizada na vida de todos, sem levar em conta, na sua ingenuidade, que estaria tendo que enfrentar as poderosas forças de uma sociedade preconceituosa que discriminava os servos e os pobres, impedindo-lhes o acesso fácil às facilidades cobiçadas pela maioria. Imaginava, em sua tolice, que as coisas aconteciam na singeleza de seus pensamentos, igualmente egoísticos e egocêntricos. Aliás, no fundo, Serapis não era muito diferente de Drusila, já que ambas seguiam caminhos muito semelhantes na maneira de desejar conformar o mundo segundo seus próprios interesses. Fingidamente humilde para atingir seus objetivos, Serapis se tornaria igualmente arrogante tão logo se sentisse conduzida ao centro dos acontecimentos, na condição de mulher dominante da cena na vida de Marcus. Pensava ela que a vida se resumiria à concretização de seus prazeres e projetos de domínio. Drusila era a mesma Serapis, enriquecida. Sua alma ansiosa compareceu, assim, ao tugúrio secreto, na certeza de receber de Marcus a homenagem definitiva do amante que a quisesse conduzir à condição de esposa. No entanto, a vida não era como seus caprichos pensavam ser. Ali, para seu amargor, ouviu de Marcus o plano de mantê-la reclusa, cercada do luxo e dos cuidados principescos, sem, contudo, elevá-la na condição social que ela tanto almejava. Assumiria a figura da amante, da segunda, daquela que é buscada pelo homem para a satisfação de seus desejos sem, contudo, ser considerada como a primeira no seu afeto. A proposta de seu amante era algo desonrosa para seu orgulho feminino, que a tudo se arriscara para chegar àquele ponto e ter que se contentar com tal prêmio de consolação. Se esse era o grau de afeto que Marcus lhe devotava, depois das inúmeras promessas que fizera nos momentos de idílico prazer, melhor seria ficar sem ele, puni-lo com seu afastamento, notadamente agora que carregava em seu ventre o fruto desse amor proibido. Sem demonstrar o seu descontentamento, Serapis fingiu concordar com as propostas do rapaz, fazendo-o crer que ela havia, efetivamente, aceitado a condição subalterna, escondida, de amante para sempre, enquanto que a outra, rica, feia, doida, arrogante, continuava como a dona do palácio, mandando em tudo e em todos. Ah! Isso é que não seria assim, pensava Serapis, ferida em todo o seu sentimento, igualmente mesquinho e ególatra, como Drusila. Voltando ao palácio para que sua ausência não levantasse suspeitas, Serapis traçava novas variantes para seus próximos passos. Não aceitaria a condição de mulher secundária. Ali estava para ter tudo ou para não ter nada. Agora que estava grávida de Marcus, tinha com que lutar. Barganharia, pressionaria, tudo faria para ocupar-lhe o centro das preocupações. Fugiria dali, deixaria o rapaz desesperado, chantagearia, impediria que ele tivesse acesso ao fruto de seu envolvimento, até que aceitasse trazê-la como sua rainha, para o centro do mundo. Por isso, enquanto Marcus providenciava as arrumações necessárias no ambiente, melhorando-lhe as condições, contratando algumas mulheres para atenderem às necessidades de sua amante grávida, Serapis dava asas ao seu plano que, mais algumas semanas adiante, precisaria implementar, a fim de não acabar descoberta na gravidez que já ia adiantada e, por fim, seria impossível de ocultar. E,
À medida que seus sentimentos inferiores a desconectaram de Lívia, sua sintonia com o mal abriu espaço à elaboração de um plano nefasto. Sim, a vida de todos seria modificada, depois que Serapis, contrariada e mesquinha, se pusesse em ação, imaginando-se uma deusa que era capaz de dirigir os destinos dos outros. Esperaria o momento adequado. Já precisava ocultar o volume do ventre com roupas mais largas, enquanto que, com astúcia e sagacidade, levaria Marcus com seu fingido afeto, até que o momento estivesse propício para agir. Nesse sentido, esforçou-se para controlar-se ante os ataques de Drusila. Não poderia ser afastada de seu serviço, já que necessitava ter acesso aos seus aposentos na concretização de seus objetivos. Assim, passo a passo amadurecido e planejado com estratégia e frieza, Serapis conseguiu arrumar pequeno abrigo em ruela escura da cidade, onde se abrigaria de todas as buscas. Necessitava fazer tudo para permanecer isolada, sem criar suspeitas, usando como importante fator de convencimento a atrair a simpatia dos outros, o fato de dizer-se mãe de uma pequena filha e, ao mesmo tempo, encontrar-se grávida, necessitando de apoio e abrigo. Sim, nos planos de Serapis, ela fugiria do palácio depois de sequestrar Lúcia daqueles que não se importavam com ela, já que, além de sentir-se muito ligada à menina, a quem pretenderia proteger para que não tivesse sua vida estragada pelo descaso de pessoas indiferentes e egoístas, serviria de instrumento valioso para obter ajuda dos cidadãos romanos simples com quem cruzasse. Em sua mente, tudo estava traçado. Marcus haveria de rastejar até ela para implorar que voltasse aos seus braços, aí sim, na condição de esposa verdadeira. 38. Surpresas trágicas. Imbuída desses propósitos, Serapis passou o tempo medindo os passos e os riscos para que, no momento adequado, viesse a agir. Para não levantar suspeitas, acedia aos encontros esporádicos que Marcus conseguia arrumar, burlando a vigilância de olhos indiscretos, sem que revelasse qualquer modificação exterior na maneira de encarar os seus projetos. No fundo, não amava Marcus. Tinha apenas o interesse de conquistar posições de relevo e, para isso, aquele homem lhe servia na medida exata. Sentia um afeto que se desenvolveu nos contatos físicos que tiveram, mas nada que a fizesse mudar a ideia de infligir-lhe a dor da fuga e do sequestro da filhinha. Se ele desejava mantê-la na posição de subalternidade, como uma prisioneira na gaiola, iria se decepcionar muito. Além do mais, com outro filho no ventre, seu poder de persuasão seria ainda maior. O tempo passava lentamente e, na medida de suas planificações, Marcus providenciava tudo para que não houvesse problemas, acreditando que Serapis concordava com o que ele havia proposto. Haviam combinado a data para a saída da jovem do serviço da casa, acertando que tal aconteceria por solicitação dela mesma, encaminhada diretamente a Licínio. Alegaria que desejava mudar-se para o interior, deixando a cidade grande para trás e, por isso, demitia-se do palácio. Na mente da jovem serva, essa seria, também, uma ótima justificativa para desaparecer do mapa, já que, com a notícia de que se ausentaria de Roma, estaria mais protegida de ser encontrada pelas forças que Marcus poderia mobilizar para buscar a filha. Aproximando-se a data final do prazo para dar início ao projeto, Serapis comunicou a Licínio seu desejo de afastar-se, alegando os motivos que havia combinado com Marcus. O administrador que, agora, se voltava para as verdades espirituais e passara a ver Serapis pelos olhos paternais, imaginara que tal afastamento se estava dando em face da intimidade que ela mantinha com o patrão, fosse por causa de um rompimento ou por não poder mais manter-se ao mesmo tempo como serva da esposa e amante do marido. Na verdade, apesar do antagonismo de Drusila em relação a ela, a pequena Lúcia só se aquietava, geralmente, quando se via na presença de Serapis, o que obrigava, muitas vezes, que a serva permanecesse nos aposentos da dona da casa cuidando do sono da criança. Era com base nessa afinidade e na facilidade de manter-se ali, nos aposentos íntimos, que Serapis planejara retirar a criança pequena que, por isso,
facilmente poderia ocultar entre seus pertences, já tendo arrumado um tipo de cesto que lhe serviria de mala na qual, ao ausentar-se do palácio, poderia ocultar a criança entre suas poucas roupas. Seu plano já estava traçado. Junto com ela, ficava no quarto de Drusila a outra serva, Lélia, que mantinha estreita relação com a patroa, como já se relatou antes. Assim, na véspera do dia designado para sua despedida, tudo estava preparado. Ao anoitecer, Serapis pôs seus planos em ação. Durante o repouso de Drusila e, aproveitando-se do sono de Lélia, Serapis retiraria a criança adormecida e trataria de deixar o palácio. Assim, para evitar problemas maiores, providenciaria para que Drusila dormisse mais profundamente, ministrando-lhe algumas gotas do sonífero que Lélia lhe houvera oferecido tempos antes e de cujo frasco, antes de devolver-lhe, havia retirado porção significativa, como já explicou. Depositaria as gotas entorpecedoras no recipiente de água que Lélia sempre levava para o quarto, antes de Drusila dormir, acostumada que estava a mulher de Marcus a ingeri-la antes do repouso. Para tanto, naquela noite, como sabia da rotina e dos hábitos de Drusila, assim que Lélia se dirigiu à cozinha do palácio a fim de providenciar o jarro de água, estando a esposa de Marcus ocupada com a preparação para o repouso, não foi difícil para Serapis afastar-se do quarto e, comparecendo à cozinha com a desculpa de ir providenciar algo para as necessidades da criança, num momento de distração de Lélia, virar o conteúdo de frasco no interior do recipiente, a fim de que Drusila viesse a dormir mais profundamente, sem servir de obstáculo aos seus intentos. Feito isso, regressou ao quarto, sem levantar qualquer suspeita já que, efetivamente, lhe caberia estar atenta às necessidades da pequena Lúcia e isso lhe exigia a adoção de todas as medidas necessárias, inclusive, no que dizia respeito à preparação das refeições da criança. A Lélia incumbia cuidar de Drusila, fornecendo-lhe tudo o que ela solicitasse, auxiliando-a na toalete noturna, preparando-a para dormir, despindo-a e vestindo-a com os trajes adequados ao repouso, além de providenciar, diariamente, o abastecimento de água para as necessidades usuais da senhora. Em geral, a ingestão do líquido era a última coisa que Drusila fazia, já deitada no leito, sob os tecidos que lhe serviam de colcha acolhedora. Assim, estaria embalada para adormecer serenamente, sem qualquer suspeita que o sonífero pudesse provocar, indicando o entorpecimento químico irresistível. Estando deitada, dormiria como era de se esperar de qualquer pessoa que se prepara para o repouso. Dentro de seus projetos medidos e calculados, Serapis se posicionava ao lado do berço da criança, deitada para dormir o sono leve dos que têm crianças sob seus cuidados, dispensando a mãe de qualquer preocupação com o atendimento das necessidades da filha. Lélia auxiliava Drusila com os cabelos, penteando-os calmamente, antes de prendê-los para o repouso noturno. Drusila se comunicava com a serva de confiança por monossílabos, como alguém indiferente, que não é capaz de sair da concha de si própria. Terminado o longo processo da vaidade feminina, Drusila vestiu-se para o sono e colocou-se sob as cobertas do leito e, nesse momento, como de costume, Lélia retirou do jarro boa porção do líquido, que foi depositado em uma taça, o qual a esposa de Marcus sorveu até a última gota. O mesmo veneno que ela entregara a Lélia para vitimar Lívio, voltava, agora, à sua efetiva fonte. Advertira Jesus, no passado, que todos os que lançarem mão da espada à espada morrerão. Assim, Drusila, descontrolada e má, indiferente ante a dor alheia, agora seria vitimada pelo próprio veneno. Ninguém ali imaginava o que iria se passar. Serapis esperava o sono profundo para sequestrar-lhe a filha. Lélia imaginava mais uma noite tranquila como outras, ao pé do leito de sua ama. Drusila, nas suas futilidades, mantinha-se monotonamente na condição daquela que sempre manda e dirige os outros em virtude de seu dinheiro e poder. Aliviada com a cena na qual percebeu Drusila ingerindo o líquido envenenado sem que ninguém soubesse que aquilo era veneno, Serapis passou a fingir que dormia, esperando que o correr das horas lhe autorizasse a saída. Todavia,
Depois de estarem todas já recolhidas, tendo Drusila mergulhado em profundo torpor, como se incontrolável sono lhe toldasse a lucidez de maneira muito mais rápida do que o normal, não decorreu mais do que meia hora nessa inconsciência profunda para que surgissem os primeiros sinais de que algo não ia bem. Inicialmente, indisposição estomacal fustigava o seu corpo e, agitando-se na cama, Drusila não tinha posição para ficar. Logo depois, gemidos e sons estranhos começaram a ser emitidos pela mulher que, a esta altura, tal era o estado de intoxicação, recobrou a lucidez e começou a reclamar alto. Sua coloração tinha sido alterada, tendo perdido todo o viço facial, assumindo a epiderme, uma cor esbranquiçada, algo arroxeada. Lélia, Lélia, socorro! Tentava gritar a jovem envenenada. Chame um médico, rápido! Chame Marcus, Licínio, chame alguém, rápido, falava, áspera, a mulher. Socorro, acuda-me, estou morrendo. A angústia em sua voz e o desespero em suas palavras demonstravam que se tratava de algo muito sério. Lélia foi despertada pela agitação de Drusila e, sem entender o que se passava, saiu correndo para ir chamar Licínio em seus aposentos, ao mesmo tempo que a gritaria que produziu, despertou os outros empregados, chegando até o quarto de Marcus que, desde que iniciara o romance com Serapis, passava todas as noites no palácio. Gritos por todos os lados, pessoas correndo. Saiu alguém a procurar o médico que, naquela cidade imensa, naturalmente, não pôde chegar em tempo para fazer alguma coisa. Minutos depois, Drusila lançava espumas pela boca, enquanto que as fibras do estômago, dilaceradas pelo veneno, permitiam a hemorragia que se comunicava ao exterior através de vômitos sanguinolentos. O olhar desesperado de Drusila dizia de seu medo, diante da realidade da morte que se acercava dela e, para a qual, nunca se preparara. Estivera sempre preparada para envenenar os outros, como já o havia providenciado para muitos daqueles que atravessavam seu caminho. Todavia, jamais imaginara que ela própria também teria que passar por tal situação de desespero e angústia, sentindo faltar-lhe o ar, queimarem-se-lhe as vísceras, arder como se estivesse envolta por brasas acesas. Não demorou muito para que seus olhos começassem a divisar os escuros vultos sarcásticos que, aboletados por todos os lados ao redor de seu leito, aplaudiam cada vez que o vômito ensanguentado era depositado sobre a colcha luxuosa, como se estivessem torcendo na arena ou no circo, nas competições tão populares. Vibravam quando ela demonstrava dor, quando não conseguia manter o raciocínio. Suas faces eram horripilantes, apresentando-se com formas assustadoras a fim de receberem aquela que lhes partilhava os mesmos desejos e defeitos. Além deles, congregava-se ali, também, o grupo dos que tinham sido por ela prejudicados, desde longa data e que, na estrutura defeituosa das leis humanas, jamais tinham sido reparados ou justiçados. Todos os delitos que ela praticara contra eles, eram desenterrados ante seus olhos que, agora, não sabia dizer se sofria mais por aquilo que lhe corroía as entranhas ou por aquilo que enfrentava na realidade do mundo dos mortos. Alucinações sucediam-se a gritos de medo e pedidos de socorro. Licínio não tinha nada que fazer a não ser orar, silencioso, ao lado do leito, estranhando aquele estado súbito de alteração grave da saúde, sem que qualquer enfermidade houvesse se instalado primeiro. Marcus atendia aos imperativos do dever marital, ali permanecendo buscando minorar a dor, determinando a busca do facultativo, custasse quanto custasse, igualmente suspeitando de que alguma coisa muito grave tinha ocorrido com Drusila. Os empregados e servos foram mantidos afastados, alguns dos quais, como Marcus, sentiam um quê de felicidade oculta, pela morte daquela que, em vida, somente se dedicara a ser uma roedora do mundo, fustigando, ferindo, maltratando, humilhando a todos sem qualquer consideração. As emissões de alegria por sua desgraça, igualmente, chegavam à sensibilidade de Drusila, agora cada vez mais receptiva ao mundo espiritual em decorrência da debilidade de seu corpo, às portas do desenlace.
O cenário que a esperava era inimaginável para sua mente tola e fútil. A semeadura de seus atos havia sido rica em espinhos e lágrimas. Chegara, finalmente, o dia da colheita. No quarto, assustadas e muito surpreendidas, Lélia se afastara para um dos cantos, a fim de manter-se no ambiente sem atrapalhar as coisas, fugindo do cenário grotesco e repulsivo. Serapis, por sua vez, procurara carregar Lúcia consigo, retirando-a do ambiente confuso e tumultuado a fim de preservar o sono da criança. No entanto, os gritos que escutava e a agitação indicavam, sem dúvida, que o quadro era grave. Com a chegada do médico, não houve como negar a suspeita de envenenamento. Diante da impossibilidade de salvar a vida de Drusila, era imperioso descobrir quem havia produzido aquilo, já que a intimidade da família havia sido violada. Somente 2 servas tinham acesso direto a Drusila. Imediatamente, Serapis e Lélia foram convocadas ao gabinete privado de Marcus que, na presença de Licínio, estava confuso com tudo aquilo acontecendo justamente na véspera da saída de Serapis. Será que ela tinha alguma coisa a ver com tal evento? O pensamento de Marcus não podia deixar de levar isso em consideração. Apesar de, no fundo, estar feliz com a viuvez de todo conveniente aos seus interesses, agora não sabia dizer por que estranha coincidência Drusila morria envenenada, na companhia de 2 servas que a atendiam. Se a mulher houvesse falecido naturalmente, nada de anormal estaria impedindo a continuidade de seus projetos. No entanto, agora, com o diagnóstico médico do envenenamento, dentro de seu ser tudo apontava para Serapis. Na presença de Licínio que, na sua experiência afetiva igualmente se punha a pensar coisas muito parecidas, Marcus apresentou a ambas a situação e o diagnóstico médico, dizendo que gostaria de obter explicações para aquele incidente trágico. Pressionadas, ambas as servas se disseram inocentes, sem entenderem o que havia se passado nem o que motivou o envenenamento e a morte de Drusila. Sentindo-se acusadas, como costuma acontecer sempre aos serviçais, ante os incidentes no interior da moradia onde servem, tanto Lélia quanto Serapis procuraram mostrar-se livres de culpa. Enquanto estavam ali, o médico convocou os homens para que pudessem escutar-lhe as descobertas. Senhor Marcus, não me resta dúvida de que tenha sido veneno, já que estamos vivendo em uma sociedade onde esses casos se multiplicam todos os dias em todas as classes sociais. Os sintomas são típicos e, de acordo com a rotina da vítima, o tóxico deve ter sido colocado na água que ela ingeriu antes de dormir. Estou com o jarro que ainda possui boa parte do conteúdo e, por isso, poderemos fazer um teste. Mande trazer algum animal a fim de que ministremos a ele uma parcela do líquido para vermos o resultado. Concordando com os cuidados e sugestões do médico, não tardou para que algum servo trouxesse, das ruas desertas, um cão abandonado, atraído por um pedaço de carne e, tão logo ingeriu água envenenada, idênticos sintomas surgiram-lhe no corpo. Estava confirmada a origem do envenenamento. Feito isto, as suspeitas se voltaram para Lélia. Fora ela quem levara o frasco e se incumbia, todos os dias, de atender às necessidades da patroa. A serva, trêmula, alegava inocência. Serapis, nessas alturas, não podia dar prosseguimento ao plano de fuga e sequestro, sob pena de incriminar-se a si própria. No entanto, vendo o rumo que as coisas estavam assumindo, solicitou a Licínio a oportunidade de se entenderem a sós por breves instantes. Sem que ela soubesse que Licínio conhecia o segredo do seu envolvimento com Marcus, procurou falar-lhe rapidamente, buscando tirar partido da situação e livrar-se de qualquer suspeita. Senhor Licínio, não é desconhecido o antagonismo gratuito que Drusila nutria contra minha pessoa e, por isso, considero natural que suspeitem de mim, nesse momento doloroso. Todos são passíveis de culpa, nesta casa, Serapis, falou o administrador, sério e direto. No entanto, há pouco tempo, ocorreu um fato que pode ser significativo no deslinde desse mistério. Vamos, fale logo que não tenho muito tempo. Eu estava mal, indisposta, em minha cama, quando fui procurada por Lélia,
interessada em meu estado. Achei estranho tal interesse daquela serva que, sempre que pode, me prejudica diante dos patrões com comentários maldosos. No entanto, ela se apresentava preocupada com meu abatimento e eu lhe disse que era um pouco de nervoso pelas perseguições de Drusila, somado à dificuldade de dormir, o que me causava abatimento. E então? Falou Licínio, apressado. Então que ela me ofereceu um remédio que disse ser um sonífero que lhe havia sido dado pela própria Drusila para usar contra um rapaz que a assediara quando estiveram na fazenda por aqueles dias. Eu achei meio suspeito e, por isso, disse que aceitava. Ela trouxe o frasco que mantém guardado consigo e entregou-me, aconselhando-me a tomar 1 ou 2 gotas, que seria o suficiente para dormir profundamente. Sem entender bem o porquê, mas sentindo um calafrio por dentro, disse que tomaria, mas não me encorajei a usá-lo, com justificados receios, já que Drusila não gostava de mim e isso poderia ser uma armação para me produzir danos irreparáveis. E o que você fez com o frasco? Bem, no dia seguinte, o devolvi a Lélia, dizendo que tinha usado e que tinha dormido bem melhor, crendo eu que ela o mantém guardado em seus pertences pessoais. Isso é muito importante, pois pode ser sonífero ou pode ser veneno mesmo. Você está segura disso? Pode assumir esta história na frente dela? Na hora que o senhor desejar. Foi isso que aconteceu, respondeu Serapis, evitando revelar no relato a parte em que ela retirara um pouco da substância, acreditando se tratar de sonífero mesmo, para usá-lo segundo seus planos. No quarto, o corpo imóvel e empapado de Drusila já não tinha mais vitalidade. Seu espírito, no lado invisível da vida, estava em piores condições do que o próprio corpo carnal, condenado este agora, ao sepulcro e ao apodrecimento. Iniciava-se para Drusila uma terrível etapa de resgate ante a verdade que criara para si mesma, tão cruel que ela sentiria a inveja dos próprios despojos e pleitearia o seu lugar se tivesse a opção de trocar. Suportaria o abafado da terra, a voracidade dos micro-organismos, o fétido odor da putrefação se isso evitasse o enfrentamento da realidade que a defrontava agora. O cortejo de criaturas horrendas que a buscavam, irônicas, sarcásticas, numa procissão macabra que a arrebatava sem que conseguisse dali fugir. Era levada pela turba festejante como se fosse um troféu indefeso, sem ter a quem recorrer, gritando e esbravejando em vão. Seu corpo espiritual, deformado pelas suas condutas negativas durante a vida, assemelhava-se à bruxa miserável que vertia sangue pela boca, nariz, ouvidos e que sentia todas as dores próprias do tipo de morte que tivera. No palácio, tudo parecia estar suspenso, ante a investigação sumária que passou a ter curso entre todos os empregados. Alertado por Licínio, Marcus determinou que se fizesse uma busca em todos os quartos, em todos os pertences dos servos que tinham acesso aos aposentos da esposa, valendo-se de seus escravos particulares que, por estarem sempre vinculados aos seus serviços pessoais, nunca se misturavam com os demais empregados que serviam à mulher. Enquanto isso se passava, Serapis reavaliava a situação que tinha saído de seu controle. Como proceder agora? Se deixasse a casa, tomar-se-ia suspeita. Se ficasse, acabariam descobrindo-lhe a gravidez. No entanto, sem Drusila pela frente, talvez Marcus mudasse de opinião a respeito de mantê-la como uma amante, distante. No entanto, não tinha certeza de nada. Não tardou para que um dos servos de confiança de Marcus encontrasse o frasco de veneno nas coisas de Lélia que, pobrezinha, nem se lembrava da sua existência, já que não imaginava que aquilo fosse veneno. Novamente, foi ela chamada à presença do chefe da casa e do administrador que havia sido alertado por Serapis. Diante do frasco que lhe foi apresentado, a serva tremia ainda mais ao assumir que ele estava em seu poder por lhe ter sido dado por Drusila. Naquele momento, evitou dizer que ela o havia emprestado, a fim de que não fosse considerado uma ladra que não devolvia as coisas dos patrões. Sim, meu senhor. A senhora me deu este frasco alegando que se tratava de um sonífero para que eu ministrasse ao empregado da fazenda, Lívio,
que estava me incomodando muito com suas propostas indecorosas. Falou-me que bastavam umas 2 gotas para fazer um boi dormir. Isto é o que veremos, disse Marcus, mandando trazer outro animal, para que fizessem o teste definitivo. Sem se preocupar tanto por imaginar que o efeito do remédio era apenas o sono, como havia testemunhado nas primeiras reações de Lívio e na afirmativa de Serapis, manteve-se o mais calma possível, enquanto o remédio era ministrado a outro cão sem dono que, sem muita demora, passou a espumar pela boca, a tontear sem conseguir manter-se de pé e a sangrar em vômitos sucessivos. Os mesmos sintomas de Drusila. Diante de tal prova, Lélia não tinha argumento. Começou a chorar dizendo que não podia ser verdade. A própria Serapis havia tomado o remédio e dito que tinha dormido bem naquela noite. Chamada ao recinto para pronunciar-se, a serva mencionada relatou os fatos, não sem antes pintar as cenas da perseguição de Drusila e da cumplicidade de Lélia com tintas fortes, como a levantar ainda mais suspeitas sobre a serva ingênua e tola, que se deixara levar pela ambição de acumpliciar-se com a perigosa dona da casa, esperando daí tirar algum proveito, prejudicando os outros. Nesse momento, Serapis tinha sua vingança das muitas inverdades que Lélia levantara contra ela. Sim, meu senhor, disse Serapis, Lélia me procurou para saber do meu estado pessoal com um interesse nunca antes visto. Tanto que até me causou admiração. Desejou saber de minhas condições e quando lhe disse, para livrar-me de seu interrogatório, que estava mal por não ter conseguido conciliar o sono, falou-me de um remédio que tinha, que era muito bom e que, se aceitasse, ela me emprestaria, já que não pretendia livrar-se dele por lhe ter sido dado por Drusila. No entanto, desconfiada ante tanta amabilidade e acreditando que não deveria me expor a riscos desnecessários, evitei ingeri-lo e, no dia seguinte, quando fui abordada por Lélia, menti dizendo que tinha tomado e que era muito bom, ocasião em que me solicitou a devolução do frasco, o que fiz imediatamente. O frasco que você teve consigo é este que aqui está? Perguntou Marcus, imperativo. Sim, meu senhor, é esse mesmo. Lélia estava atônita. Naquele momento seu destino estava selado, sem compreender o que estava acontecendo. Suas palavras se encaixavam em uma perfeita mentira, bem engendrada e combinada de tal maneira pela casualidade que tudo levava a apontar para sua efetiva responsabilidade. No entanto, em seu pensamento, surgia o desespero, a inspirar qualquer medida que afastasse dela a suspeita mentirosa de ter envenenado a patroa. Meu senhor, não fui eu. Eu não sei como é que o veneno foi parar na jarra de água. Eu sempre pensei que isso fosse remédio para dormir e, agora vejo, o quanto estive próxima de me matar eu própria, ingerindo o veneno pensando que fosse sonífero. Eu me prostro e juro minha inocência. Você não tem justificativa, Lélia, disse Marcus, peremptório. Você tinha o veneno, tinha a intimidade, já tinha tentado fazer uso dele em Serapis que, como todos sabemos, sempre foi malquista por Drusila e por você própria. Mas eu não sou a única que poderia ter matado a patroa. Eu não tenho nenhum motivo para fazer isso. No entanto, há pessoas por aqui que, além de terem acesso a tudo, também tinham um motivo suficientemente grave para envenená-la. Ora, Lélia, você está louca? Perguntou Marcus. Não, meu senhor. Eu sou testemunha de fatos graves que, por si sós, têm o condão de incriminar outra pessoa deste palácio perante este crime. Vamos, fale, disse Marcus, firme e decidido. O senhor Licínio tem todos os motivos do mundo para matar Drusila. Ele foi flagrado por mim e por Lívio semi-despido na companhia da senhora que, provavelmente entorpecida por um sonífero, dormia profundamente, lá na fazenda. Quando chegamos para ajudá-los, depois que a carroça em que se encontravam acidentou-se em local muito distante, encontramos ambos deitados um ao lado do outro, tendo a senhora o busto todo à amostra, com as roupas rasgadas, e o senhor Licínio estava em condição de comprometimento inequívoco. A audácia de Lélia só poderia justificar-se pelo desespero de livrar-se da punição que,
No seu caso, ante as leis daquela comunidade, corruptas e injustas, fatalmente seria a morte no circo. Licínio, que estava no ambiente, escutou-lhe a acusação com serenidade e calma, empalidecendo ligeiramente por ver seu nome mencionado em circunstância tão delicada e na presença da própria Serapis que, no fundo, se divertia com o desespero de Lélia. Ainda mais irritado com a serva perigosa e nociva, Marcus respondeu-lhe: pois você fique sabendo, sua pervertida criminosa, que estou a par de tudo o que aconteceu, inclusive de que você esteve lá, como cúmplice de minha finada esposa. O próprio Licínio relatou-me todos os fatos enquanto nem mesmo Drusila se animou a queixar-se a mim de qualquer violência que tivesse sofrido. Como é que você deseja que eu venha a acreditar em sua palavra quando a própria vítima, a única que podia nos dar a decisiva prova de que fora violentada e de quem a violara, nunca abriu a boca para acusar a ninguém? Crê, porventura, que dou mais crédito às suas mentiras do que à palavra leal deste homem que veio até mim para revelar estes mesmos fatos que a sua maldade usa agora para acusá-lo? Acredita que terei motivos para levar seus argumentos em consideração acima do silêncio da própria Drusila, que nunca falou no assunto comigo, pedindo reparação de algum ultraje sofrido? Vendo-se acuada pelas circunstâncias, Lélia, desesperada, bradou: não, meu senhor, mas há outra testemunha. Mande trazer Lívio até esta casa e ele revelará tudo isto, já que ele presenciou todos os mesmos fatos e não teria por que mentir. Ele vai confirmar todas as minhas palavras. E para sua surpresa final, Marcus lhe respondeu, secamente: isso é impossível. Como pode ser impossível, meu senhor? Basta um emissário mandar vir o empregado e, em poucas horas ele haverá de estar perante seus olhos. Não existem emissários que o possam trazer do além, Lélia. Como assim? Respondeu espantada Ré, já condenada. Há algumas semanas fui informado por um correio que chegou da fazenda, que Lívio foi encontrado morto poucos dias depois que vocês chegaram de regresso. Em seu desespero, Lélia tinha se esquecido de raciocinar acerca do destino que impusera a Lívio, quando lhe ministrou o falso sonífero. Como sua mente se recusava a acreditar que aquilo fosse veneno, não ligou os fatos pensando que o empregado ainda pudesse servir como testemunha de sua aversão. Agora, não tinha mais como defender-se. Lívio foi encontrado morto, enrolado em uma toalha, coberto de formigas e já em processo de apodrecimento, Lélia. Provavelmente, por efeito de seu sonífero. Também podem levar presa esta assassina. O caso está encerrado. A condenação com base em todas as provas que pareciam muito claras, fora lançada sobre Lélia, que sabia que, dali em diante, o restante seria apenas formalidade até que ela fosse sacrificada em alguma festa importante. A noite acabou num amanhecer soturno e trágico, com a notícia da morte de Drusila se espalhando e todos sendo informados de que o luto se havia abatido sobre o palácio suntuoso. Serapis, quase feliz com o fim de Drusila e com o destino de Lélia, agora aguardava os próximos passos de Marcus para ver como é que daria curso aos seus projetos. Na falta da genitora, assumiria definitivamente o dever de criar Lúcia, como serva cuidadosa e amorosa que sempre se demonstrara para com a criança. No entanto, Marcus não poderia demorar-se muito em decidir, já que seu estado gravídico, em breve, seria insustentável e inescondível, ainda que, agora, já não fosse mais tão grave a sua situação, eis que o principal obstáculo havia sido removido com a morte da esposa do amante. 39. A falta de Deus nos corações. Havia sido um período trágico na vida de todos os integrantes do grupo de reencarnados para enfrentar desafios e testes, depois de tão árduas lutas de resgate efetivadas pelo mundo espiritual. Com a morte de Drusila, o palácio ficou sem aquela que, com seus caprichos e ordens, mobilizava todos os empregados. Agora, somente Marcus se mantinha em seu vasto interior. Em realidade, a figura do marido viúvo não lhe caía como a melhor veste, ante o espírito que rejuvenescerá depois que a esposa fora tragada pela morte, no hálito do veneno que ingerira.
As perspectivas para seu futuro, no entanto, eram de todo incertas. Licínio seguia desenvolvendo seus trabalhos, no serviço fiel e devotado de manter em ordem e executar as vontades do proprietário. Lélia havia sido remetida para a prisão, enquanto que Marcus, dentro de suas funções importantes na sociedade romana, tratava de encaminhar o processo ante os juízes corruptos e influenciáveis, em sua maioria, tendendo sempre para proteger os mais bem aquinhoados, em detrimento da apuração efetiva da verdade. Naturalmente, naquele tempo de parcos recursos técnicos, as provas obtidas, os testemunhos dos servos, a confirmação de Lélia, a sua maneira bizonha e ingênua de se defender, a tornavam quase que reconfeissa da acusação da morte de Drusila, ainda que não existisse, claramente, motivo para que isso se desse. Aventava-se a hipótese de pretender furtar suas riquezas, de vingar-se de seus modos arrogantes, de estar a serviço de alguém que lhe premiaria depois do assassinato. No entanto, nada de seguro e concreto havia sido levantado para apurar os motivos da jovem. Isso não era importante naquele momento. Restava a questão de Serapis. Diante de todos os fatos, a serva resolvera adiar a sua vingança contra Marcus, que a iria desprezar. Agora, mais do que nunca, ela não podia demonstrar nenhum desejo de fuga ou de sequestro da filha Lúcia que, a cada dia, mais se afeiçoava à sua pessoa. Na falta da genitora que nunca lhe dedicara o amor mínimo que se espera de uma mãe em relação à filha, a pequena Lúcia que, por essa época já tinha ultrapassado o primeiro ano de vida, se havia aproximado ainda mais de Serapis, que tentava tudo fazer para fornecer o devotamento próprio de uma mãe amorosa e preocupada. No entanto, as condições de Serapis logo iriam ser impossíveis de ocultar, o que lhe imporia a necessidade de declarar quem seria o pai, já que se tratava de uma serva para a qual não eram permitidas as regalias do anonimato nem concedidos o respeito aos seus direitos femininos de discrição. Por isso, para ela, a questão se tornava mais urgente, à medida que deveria agir em consonância com as determinações do futuro pai. Este, por sua vez, sem a presença de Drusila, se tornara ainda mais interessado no refazimento de sua vida ao lado da jovem serva amada, sem que o pudesse fazer, assim, de inopino, sem preparo. Desejava assumir sua relação com Serapis imediatamente. No entanto, ainda que ele fosse o poderoso dono da casa, a sua atitude poderia reverter o andamento pacífico das coisas. Se isso acontecesse, naturalmente imputariam a ele a traição consumada, eis que a gravidez da serva só poderia ser atribuída a um relacionamento espúrio. Se isso aparecesse, tanto ele quanto Serapis poderiam ser suspeitos de envenenamento de Drusila, o que lhe provocaria sérios problemas legais, à luz do direito romano, sobretudo em função dele ser aquele que recebera boa parte da fortuna da mulher, quando da união. Não seria difícil algum parente a solicitar a destituição dos direitos do viúvo com base na suspeita de ter sido, ele próprio, o responsável pelo envenenamento. Afinal, tinha os meios de fazê-lo e depois acusar uma serva inocente e vulnerável, tinha a oportunidade de concretizar o crime, insinuando o tóxico letal através de qualquer de seus servos de confiança e tinha o mais candente de todos os motivos, ou seja, o caso amoroso e a gravidez de Serapis, para lhe servir de peça incriminadora perfeita. Não. Diante de todos estes fatos, Marcus não poderia relacionar-se com Serapis assim, à luz do dia. Desse modo, deliberou levar adiante seu plano de afastar a serva, determinando que Serapis fosse trazida aos seus aposentos, alegando que precisaria tratar de assunto referente à filha órfã. Trazida ao interior de seu quarto, no qual se fez encerrar a sós, Marcus deu vazão aos seus sentimentos represados desde algum tempo, quando já não podia acercar-se de Serapis como queria. Ah! Que saudades sinto de você, minha amada! Exclamou o jovem no arroubo de seus sentimentos sinceros. Buscando corresponder-lhe aos gestos, Serapis retribuiu seus carinhos, procurando ser íntima, deixando as formalidades que a obrigavam a permanecer distante e fria na condição de simples serva de poderoso senhor. Sim, Marcus,
para mim também há sido um período de amarga distância. Sonho em me aproximar de seus braços e sentir o perfume de sua pele. Todavia, não posso romper as barreiras que nos separam. É verdade, meu amor. Estas barreiras são altas e poderosas e eu agradeço a sua compreensão. Em seu íntimo a alma de Serapis imaginava, novamente, que o rapaz, agora livre para dedicar-se a ela, iria assumir as coisas entre eles e colocá-la no lugar da esposa, ainda que com algum cuidado para não produzir choques desnecessários. Ali, no quarto do patrão, ela entrevia o momento em que a convidaria a casar-se com ele, dando continuidade à sua aventurosa ascensão, tendo por base a tragédia de Drusila. Permanecendo em silêncio, Marcus continuou, dizendo: estive pensando sobre tudo o que aconteceu e, pelo que meus julgamentos me aconselham, deveremos prosseguir com nosso projeto. Como assim, meu senhor? Perguntou algo surpreendida. Sim, Serapis. Você se ausentará desta casa até que os fatos estejam esquecidos e possa ser mais fácil que nosso sentimento seja apresentado ante todos, sem os dissabores de uma soldada união, perante uma sociedade romana astuciosa e má, o que poderia, para sempre, prejudicar nossos projetos. Assim, comunicarei a Licínio o seu afastamento e, em face da ausência da mãe, empreenderei viagem com a justificativa de levar Lúcia para a companhia dos parentes de Drusila que vivem longe daqui, e direi a todos os servos que você a seguiu como a serva predileta da criança, a fim de que, em sua companhia, ela encontre a paz e a serenidade segura que uma criança precisa para crescer. No entanto, você vai para o nosso refúgio e me espera por lá. Ao mesmo tempo, manteremos em sigilo seu estado e, assim que nosso filho nascer, aí então poderemos dar curso normal à nossa existência, já com o tempo conspirando a nosso favor para que você regresse para cá na condição da mulher escolhida. Na verdade, viajarei com Lúcia até a fazenda e, depois de alguns dias, retornarei com ela em sigilo e a deixarei sob seus cuidados em nosso pequeno palácio, no qual você já estará abrigada. Escutando-lhe com uma insatisfação mal disfarçada, percebera que Marcus não pretendia elevá-la de imediato à condição desejada. No entanto, as suas ponderações lhe pareciam prudentes e seus motivos, longe de parecerem desculpas fúteis, revelavam o desejo futuro de torná-la sua esposa. Ante tal constatação, a mente astuta de Serapis se deixou envolver pelas perspectivas vantajosas, além do fato inegavelmente favorável de que teria Lúcia sob seu controle imediato, ficando o pai dela afastado, como, aliás, se mantivera praticamente desde o nascimento. Marcus esperava o nascimento do filho varão, tão valorizado naquela sociedade conflitante e hipócrita. Ter uma filha e não tê-la era praticamente a mesma coisa. Vendo que era chamada a opinar naquele processo que o amante lhe apresentava, Serapis aqueceu, dizendo, como sempre, meu senhor, suas deliberações guardam justiça e sabedoria que não me permitiriam discordar de seu bom senso. Assim, se me permite pedir algo, peço apenas que, depois de meu regresso ao local de nossos encontros, possa contar com a sua visita, uma que outra vez, pois a solidão seria capaz de me fazer enlouquecer, como creio que fez com Drusila. Ora, Serapis, que pedido mais desnecessário, falou Marcus puxando a jovem ao seu encontro e fazendo-a sentar-se em seu colo, paternalmente. Sinto muito a sua falta aí, apesar de ter Lúcia como companhia a quem me devotarei com todas as forças do meu ser. Não poder mais estar aqui neste palácio que me permite escutar seus passos pelos corredores, sentir a sua presença por detrás destas portas, representará afastar-me do calor que me mantém aquecida e feliz. Enaltecido por aquelas palavras adocicadas, partidas de uma boca que sabia medir o tamanho dos elogios a fim de conseguir o que desejava, Marcus ficou ainda mais enternecido com as maneiras da jovem amada e, de forma mais carinhosa lhe disse, Serapis, eu mesmo, por mim, me mudaria para lá e passaria a viver ao seu lado. Aliás, nesta hora, invejo os escravos que se unem com quem o próprio sentimento aconselha, sem precisarem se preocupar com as mentirosas convenções dos homens.
Como estamos metidos nesse meio perigoso e astuto, tomaremos cuidados para que tudo siga normalmente, sem impedir que eu realize o maior prazer de minha vida, que é o de estar junto de você, o maior número de vezes. Esteja segura de que não lhe faltará nada, nem para Lúcia. Tomarei todas as providências para que uma serva de confiança esteja a serviço de suas necessidades, inclusive para ir realizar as compras emergenciais, já que as aquisições mais comuns, Licínio se encarregará de fazer. E quando devemos nos transferir para lá? Assim que comunicar o fato a Licínio, ele providenciará a transferência. Repassemos nosso plano. Então, como já disse, você e Lúcia irão em momentos diversos. Primeiro você irá, como alguém que deixa o nosso serviço e parte para longe, fingindo que foi enviada, antes de nós, e junto com a bagagem de Lúcia ao destino que nos espera, a fim de que não viajemos juntos. Depois de alguns dias, dando a todos a explicação de que levarei Lúcia para a companhia dos parentes distantes que já aguardariam, já que de mim mesmo não tenho pais que possam assumir, na condição de avós, a criação da menina, partirei com ela, mas para a fazenda, onde ficarei algum tempo, até que regresse e entregue a filha aos seus cuidados. Apenas Licínio vai saber de tudo. E depositando um ardoroso beijo em seus lábios, Serapis selou seu compromisso, sem que, no fundo, isso significasse a absoluta e total correspondência aos seus desejos. A serva estava, apenas, adiando seus planos, tendo em vista as ocorrências últimas e o avanço do estado gravídico, período em que estaria muito mais vulnerável do que em qualquer outro. Com o nascimento, pensava ela, suas forças estariam redobradas, já que, dando a Marcus o tão desejado filho, poderia sentir-se ainda mais poderosa perante a sua pessoa. Tão logo deixar o quarto do viúvo, não sem antes prometerem recíprocas juras de amor, Marcus ordenara a vinda de Licínio, com quem deveria ter uma conversa muito aberta e sincera. Pode entrar, meu amigo, falou o dono da casa ao servidor fiel e amável. Obrigado, meu senhor, respondeu Licínio, colocando-se à distância de Marcus. Vendo-lhe a postura de subserviência, o senhor do palácio lhe autorizou, amistoso, vamos lá, Licínio, pare com essa coisa e sente-se aqui ao meu lado, pois preciso ter uma daquelas conversas que sempre tivemos nos nossos tempos de juventude despreocupada, quando me abria com você e de você recebia conselhos sábios que muito me ajudaram. Pois não, Marcus? Para mim também é muito prazeroso lembrar-me desse tempo. Vamos lá, pode falar, disse Licínio, sentado, já bem próximo de Marcus, não sem antes imaginar o teor do assunto que, pelo inusitado daquela hora mais íntima, rara desde que Marcus assumira a condição de chefe da família, deveria envolver a confissão de seu relacionamento com Serapis. Confirmando seus pensamentos, pelo muito que conhecia daquele jovem, escutou-lhe o desabafo há muito guardado no peito. Licínio, meu amigo, nunca deixei de contar-lhe tudo o que se passa comigo e, graças à sua fidelidade, tenho-me conduzido por caminhos menos dolorosos. Você me conhece em todos os meus defeitos e, assim, sabe que não está aqui o dono do palácio nem o empregado que o administra. Ante o silêncio amistoso do interlocutor, Marcus continuou. Sempre procurei encontrar o amor em alguém e, desde a juventude, quando os negócios do mundo e os interesses do cofre manipulavam os sentimentos e as uniões, minha trajetória tem sido uma constante frustração, entre os braços de Drusila, odiosa e mesquinha, e os encantos de prostitutas profissionais que em nada são capazes de sentir as carências de afeto de alguém que elas pensam ser o mais ditoso dos homens, apenas porque possui o dinheiro que lhes falta. De muitas delas obtive a proposta de casamento sem, contudo, poder fazer mais do que rir-me de sua ingenuidade. Você é testemunha de meus sonhos rompidos, de meus projetos destruídos, sobretudo com o nascimento de Lúcia que, apesar de bela e forte, não representa o varão que haverá de perpetuar-me o nome. Desse modo, imaginava que estaria condenado pela ironia de nossos deuses a vagar solitário, como o cego faminto, pelo ambiente dos manjares, sentindo-lhes o perfume,
mas impedido de prová-los. Isso aconteceu comigo até o dia em que conheci uma jovem que rompeu dentro de mim todas as amarras que impediam ao cego pudesse provar os pratos e saciar a fome de afeto. Foi aqui no palácio que encontrei essa jovem e, pelo que você já deve estar imaginando, estou seguro, acha-se ela na condição difícil de serva de nossas necessidades. Licínio seguia sereno e firme, sem nada dizer sobre as revelações de Marcus. Desde o momento em que a vi, algo mágico aconteceu em meu ser, como se uma atração irresistível me obrigasse a procurá-la, numa mistura de medo e ansiedade. Algo me dizia que ela era minha perdição e minha felicidade, simultaneamente. Depois de muito resistir, buscando prazer nas mulheres fáceis, caras ou não, sentia meu espírito inclinado a buscá-la. Quanto mais me frustrava no prazer sem afeto, mais sua imagem mental me perseguia, requisitando-me a atenção. Os sonhos eram com ela, os olhares furtivos a buscavam por entre os corredores do palácio. Jamais me havia apaixonado dessa maneira e, sobretudo, por uma serva. No entanto, aconteceu e, tais coisas do coração não se podem controlar. Meu único arrependimento nisso tudo, foi descobrir, posteriormente, que a mesma jovem também era requisitada pelo seu afeto. Depois de ter me revelado, sem imaginar que seu coração também se inclinava em sua direção, Serapis me contou que você a havia procurado, apresentando-lhe seus sentimentos. Isso para mim, se o soubesse antes de me ter aberto com ela, teria sido capaz de evitar que fosse tão atirado, até que entre você e ela, as coisas se tivessem definido. No entanto, era tarde demais e, pelas palavras da própria jovem, não possuía ela o desejo de ligar-se a você, tendo-se comprometido comigo que lhe informaria de sua negativa. Ao mesmo tempo, revelou-se igualmente desejosa de conhecer-me e, para encurtar a história, passamos a nos encontrar, lá no local que, você sabe, tenho reservado para a busca da felicidade física, como compensador da infelicidade do coração ao lado de Drusila. Ouvindo-lhe a confissão honesta, Licínio admirava-se da tardia lealdade de Marcus, aquela que ele sempre esperara de sua parte, ainda que demorasse a chegar. Rompendo o seu silêncio, comentou, a viagem para a fazenda. Sem esperar que completasse a frase, Marcus agregou, foi arranjada por mim para afastar Drusila de casa a fim de que tanto eu quanto Serapis pudéssemos nos encontrar por mais tempo e sem riscos maiores. Desculpo-me consigo por ter usado de um estratagema pouco leal para que a minha mulher ficasse longe daqui. No entanto, há muito tempo, desde que me recordo homem feito, não senti um tal arrebatamento por uma criatura, o que me levou a agir como agi. No entanto, os deuses são caprichosos e voluntariosos. Fruto desse encontro, deliberaram que Serapis passasse a carregar no ventre a semente de nossa união ilícita aos olhos dos cânones de nossas tradições. Ela está grávida? Perguntou surpreendido o administrador. Sim, Licínio, Serapis será mãe e não demorará muito. Pelos deuses, Marcus, isso é perigoso demais para esta casa e para sua reputação, principalmente depois do falecimento de Drusila. Eu sei disso, Licínio. Por isso é que o chamei aqui. Preciso que me ajude a solucionar essa questão. Naquele momento, Licínio não sabia se lamentava o afeto perdido de Serapis com os seus sonhos de união desfeitos ou a situação do amigo a quem se devotava sinceramente, apesar de todos os seus defeitos e fraquezas humanas. Seguindo o entendimento, Licínio adiantou, com essa situação, Serapis passa a ser suspeita de assassinato, mais ainda do que Lélia, a pobre serva, mais tola do que má. E o que é pior, Marcus, essas suspeitas podem resvalar sobre você. Sim, Licínio, é verdade. Já pensei em tudo isso. Pense bem, Serapis informou-me que recebera de Lélia um frasco de sonífero e que o teve em seu poder por um dia inteiro. Devolveu-o sem usá-lo, temendo alguma coisa errada ou premeditada por parte dela e de Drusila. Naturalmente, temeu que fosse veneno e não sonífero. Depois, passado algum tempo, eis que a própria serva de confiança de sua esposa transporta o jarro envenenado até o quarto. E lá permanece para testemunhar os cruéis estertores da senhora,
entrando em desespero por vê-la nas aflições do desenlace. Não foge, não se ausenta, não parte para longe. Logo mais, no procedimento investigativo que você realiza, acaba descoberto em seus pertences, o frasco que se confirmou tratar-se de veneno, mas que a pobre criatura insistia ser apenas sonífero, recebido como tal de Drusila, que acabou